Entre mãe e filha, existe uma história transmitida ao longo de gerações. Existe um corpo que partilha uma intimidade feminina. Existe a mulher, mas a mulher não existe, porque cada mulher é única, se faz no singular. E hoje a gente vai aprofundar como se dá essa relação e o que ela tem a ver com o tornar-se mulher. Vamos lá, vamos mergulhar nessa complexidade de relação entre mãe e filha, partindo da nossa última aula, em que eu disse que o Freud ele deixa ali uma pista de uma investigação. Ele diz que não tem como compreender a mulher sem a gente compreender a relação a partir da primeira fase de ligação pré-edípica com a mãe. Mas cabe aqui também a gente se perguntar: quem é a mãe? Para a psicanálise, mãe não é só essa que gera biologicamente e coloca no mundo. Mãe é uma função. Pode ser exercida por qualquer pessoa que seja responsável pelos cuidados do bebê. Mas não só isso, né? Porque senão qualquer cuidadora ali que satisfaça as necessidades a gente poderia estar chamando de mãe. Mas tem que ter um algo a mais. E aí é um desejo particularizado. É aquela pessoa que vai antecipar aquele pedaço de carne como sujeito. Naquele momento que o bebê não sabe exprimir as suas vontades, é quem vai fazer a tradução. Ah, esse choro é fome. Ah, esse choro é frio. Ah, ele tá sentindo isso. Porque na medida que uma criança não tem ainda uma capacidade de dizer sobre ela, é preciso que alguém diga antes. Então, né, aí que entra também o cuidado dessa função. Não é só a sobrevivência, a garantia das necessidades, mas garantir a entrada no mundo da linguagem. E a relação, né, entre uma mãe e um bebê, como a gente pode identificar e observar, né, a mãe tem todo aquele cuidado corporal. Então ela vai marcando as zonas erógenas, a geografia do corpo de prazer e desprazer do bebê, justamente porque ela que vai fazendo a leitura sobre o que ele sente, o que ele quer, né? E essa libidinização do corpo da criança, ela acaba sendo traumática, ainda que seja também muito prazerosa ter o seu corpo ali tocado, manipulado, né, traduzido, porque isso quer dizer que, naquele momento, estamos numa posição de uma passividade. É um outro que está fazendo isso por nós. Mas é também a partir dessa primeira experiência passiva que o bebê passa a produzir ativamente suas respostas. Então, né, na medida que eu sinto prazer, o bebê começa a rir mais. Enfim, ele vai dando sinais daquilo que ele gosta ou não gosta. A partir daí, ele vai, né, entrando nessa cena, nessa relação. E aqui a gente vai trazer o Winnicott, né, para dizer que a mãe ela precisa ser suficientemente boa, mas ela não deve ser em demasia, porque a gente tem essa coisa, né, de uma relação, de uma fusão entre mãe e o bebê. E aqui a gente não está falando só da filha, né? A gente está falando em bebês no geral, de que é uma relação que os dois se completam. O filho completa a mãe completa o bebê, e aí não precisa de mais nada no mundo. Mas para que essa criança venha se constituir como sujeito, que é o que a gente viu também na última aula, a parte lá do Édipo de Lacan, é preciso que essa mãe falte, né? Ela precisa que ela deseje para além da criança. Então, né, é preciso que a criança não sature para a mãe o buraco dela, para que ela também tenha um desejo enquanto mulher. E é preciso, então, que a mulher na mãe deseje para além da criança. Nós vimos também que a criança ela nasce alienada, dependente do desejo do outro materno, e ela fica ali tentando interrogar sobre esse desejo, né? O que ela quer, o que ela quer de mim, e vai se oferecendo então como objeto de seu desejo, esperando assim encontrar, né, a chave da sua existência. Não é necessariamente a mãe, né? Mas justamente por ser essa primeira relação com esse outro, a mãe também entra nesse lugar, nessa função. Então, talvez a gente pode pensar a mãe como esse primeiro outro que entra ali para intermediar a relação da criança com o mundo. Então, por isso que a gente diz que, né, a criança vai dirigir à mãe esses questionamentos, pensando que ela está exercendo essa função num primeiro momento de traduzir o mundo para a criança. Mas, né,
Além desse processo de alienação, na medida que a criança não vai encontrando essas respostas, aí que ela pode se constituir como um sujeito de desejo, né? A gente viu também na última aula que essa é uma operação básica para a constituição de sujeitos em ambos os sexos. Mas o ponto aqui dessa aula de hoje é que entre mãe e filha o processo de separação parece ser bem mais complexo. E aqui eu vou trazer de novo a Malvine Zalcberg. Esse livro dela, A Relação Mãe e Filha, é muito bom. Então, trouxe aqui vários trechos dele para a gente ajudar a pensar. E ela diz o seguinte: pela ligação particular que a filha desde menina estabelece com a mãe, ela é mais facilmente contínua, de certa forma, alienada no desejo da mãe. É essa espécie de alienação ao desejo do outro materno que traz dificuldade para uma filha separar-se da mãe, erigindo um desejo próprio, podendo dito ser seu. E aí a gente vai tentar fazer uma investigação, mas por que é tão difícil, né? E aí tanto a Malvine quanto o Lacan, eles vêm trazendo esse olhar de que parece existir entre mãe e filha uma ilusória cumplicidade da experiência feminina. Então que a menina, para além de decifrar essa questão do desejo, o que ela quer de mim para que eu possa ser sujeito, ela também vai procurar na mãe uma imagem que vai refletir o que é ser uma mulher. Né? Então, até aquela frase também que eu já trouxe na última aula que o Lacan diz: a filha espera da mãe mais substância, ela espera que ela lhe transmita algo da sua feminilidade. E aí tem um filme que é o Sonata de Outono, que eu sempre uso ele para falar da relação mãe-filha, porque realmente ele descreve muito bem essa complexidade da relação. E aí eu trouxe um trecho aqui para exemplificar, que é: mãe e filha, que mistura terrível de sentimentos, confusão e destruição. Tudo é possível e tudo se faz por amor e por preocupação. As cicatrizes da mãe são passadas para a filha. As falhas da mãe são pagas pela filha. A infelicidade da mãe é a infelicidade da filha. Parece que o cordão umbilical nunca foi cortado. É isso? E a gente vê, né, muitas relações que descrevem exatamente isso. A gente vê, a gente escuta, a gente vivencia enquanto mulher. Então, tem algo aí, né, desse patrimônio da feminilidade que ele vai percorrendo as gerações, vai passando. Avós para as mães, para as filhas, vão deixando marcas, não só no corpo, mas nesse psiquismo, dessas experiências do que é ser mulher, do que é ser mãe. E essa identificação feminina, ela vai sendo ao longo de toda a vida constantemente reeditada. E aí eu trouxe um outro livro, vocês vão ver que hoje eu tô cheia de referências, porque esse é um tema que a gente encontra muito, né, na literatura, no cinema, que é o da Sheila Smanioto, que é Meu Corpo Ainda é Quente. Ela fala muito também dessas relações, do amor, e aí eu trouxe esse trecho que exemplifica, que é: quantos mil anos tem um corpo? Quantas mil mães e filhas e avós? Onde esse corpo começa? De quem é esse corpo, mãe? É justamente essa ilusão de uma experiência, de uma cumplicidade feminina. Eu saí desse corpo, esse corpo que é um corpo feminino, então o meu corpo é seu, o seu corpo é meu. Onde é que fica aí a fronteira entre mãe e filha? Há uma confusão gerada a partir daí. E aí tem um outro ponto, né, que é assim, a gente está falando de um corpo de uma mãe, mas é um corpo de uma mãe que é uma mulher. E aí a gente pode pensar que ser mulher é a imperdoável traição de uma mãe. E aqui tanto para a filha quanto para o filho. Por quê? Usufruir da sua sexualidade para além dos filhos, ter que dividir o seu corpo, a sua ternura sensual, é o pecado original. Ninguém quer que a mãe divida esse corpo, essa potência, a sexualidade, né? Não à toa transformaram as mães na coisa que aquilo ali mais santificada possível, que é não tem mulher ali, é só a santa. E aí a gente pode pensar que entre mãe e filha a traição é dobrada, porque além da mãe trair a filha no momento que ela tá ali usufruindo dos seus prazeres, parece que ela também nega. Como é que eu faço para aceder a isso? Como é que eu faço para ser como você? Ou então, né, é isso que é ser mulher? Como é que eu faço para ser diferente disso? Aqui eu trouxe mais um outro filme que traz mais pro lado da mãe, né, que é: qual que é o preço que uma mãe paga? Na verdade, uma mãe não, né,
uma mulher paga ao ser mãe. Então, o filme A Filha Perdida é um filme inspirado na obra da Helena Ferrante, que vai retratar uma mãe que ama, goza e sofre, que quis ter uma carreira e se afastou do trabalho da maternagem por um tempo em prol da sua realização enquanto mulher. E aí é uma mãe perguntando para ela: Nossa, você não viu as suas filhas por 3 anos? Ela falou: Não. E como você se sentiu sem elas? Foi maravilhoso. Que é a divisão da mãe, né? Não é porque ela não ama as filhas, porque ela não deseja estar com as filhas, mas é que para além disso ela quer outras coisas. E aí parece que a mulher não pode ter essa divisão, né? Na medida que ela se torna mãe, é mãe e ponto. E o que a psicanálise vem dizendo é justamente o contrário, que é tem que ter algo para além da mãe. A mulher tem que aparecer. Mas esse é um processo. E esse é um processo também que a própria filha, enquanto mulher, antes de tornar-se mãe, se ela for realmente se tornar mãe, também vai ter que encarar que é então o que que faz de mim uma mulher, já que não é a minha mãe. E aí, né, a gente escuta muito, a gente também tem mãe, para saber que as mães acabam sendo descritas como insuficientes, falhas em diferentes aspectos, acabam sendo acusadas por terem feito demais, por terem feito de menos, né, por marcar a nossa experiência com suas palavras, imperativos, comentários, contradições, o silêncio, o olhar, né, os hiatos, os equívocos. Então, mãe é aquela que sempre falha, não tem jeito. Às vezes pode ser que a pessoa não descreva a falha da mãe, mas até para tentar esconder essa falha, essa mãe também, ela é a perfeita, ela é a maravilhosa. Então, vejam só que existem mecanismos aqui diversos que tornam essa relação ainda mais complexa. E aí tem um outro filme que agora pensando um pouco mais pro lado da filha, que é o Red Crescer é uma Fera, que vai descrever então a relação de mulheres com a puberdade, com esses ciclos geracionais, as opressões e silenciamentos, né, entre mãe e filha. E é um filme maravilhoso, assim, que vai ensinando, né, que é possível encontrar novos caminhos se a gente abraça essa fera interior que existe em cada uma de nós, mas que vem sendo domesticada e vem sendo não, né? Ela é domesticada a partir de tudo aquilo que a gente falou na primeira aula sobre feminilidade. E tem um outro ponto, né, que como muitas vezes a mãe, que também foi encarregada de domar a sua fera para entrar nos modelos da feminilidade, nesses ideais, muitas vezes é ela a carrasca que faz a filha também entrar nesse lugar. Então eu vivenciei isso, a minha mãe me cobrou isso de mim e agora eu vou transmitir isso também. Então, como que a gente pode, né, romper esses ciclos? Como que, ao invés de eu transmitir justamente isso que foi tão difícil para mim, eu consigo olhar para minha filha e talvez encontrar outras possibilidades. Claro que isso é muito singular, né? Isso diz também da história de cada um, mas é um ponto para a gente pensar, né? Romper esses ciclos geracionais. E uma forma de romper esses ciclos, e que não é uma forma que é tão bonita e atraente aos olhos da sociedade, porque tem a ver com uma hostilidade, uma rivalidade, pode ser um recurso psíquico utilizado nessa diferenciação entre mãe e filha. Né? Ao temer que só haja um lugar para a mulher, mãe e filha passam a disputar esses atributos femininos. E a rivalidade pode ser um caminho que possibilita a separação entre elas. E aqui a gente não tá falando que, nossa, então eu tenho que ser rival da minha mãe, então eu tenho que odiar a minha mãe, mas que são fenômenos que fazem parte e que por um momento podem ajudar nessa separação, na medida que eu consigo me distanciar a partir dessa hostilidade. Aqui a gente tem um exemplo também de um filme, O Cisne Negro, mas é justamente de uma filha que não consegue se separar da mãe. Né? O filme, estrelado pela Natalie Portman, mostra a fusão entre a mãe e a filha. A mãe é uma ex-bailarina que parou de dançar quando engravidou ainda adolescente. A filha, então, se torna uma bailarina para buscar dar continuidade. E aqui eu quis trazer essa análise da Ana Sui sobre esse filme. Ela diz assim: em todos os lugares aonde ela vai, é a filhinha da mãe. Como consequência, o acesso à sua própria sexualidade lhe é impedido.
Ao interpretar o cisne negro, não encontra recursos em si, pois nada da malícia, da sensualidade, da duplicação que lhe habita. Então, é algo que vai revelando, né, a importância de fazer essa separação, ainda que isso implique, em algum momento, ter esse sentimento, né, dessa hostilidade, dessa rivalidade. E aí tem uma outra psicanalista, que é a Marina Ribeiro, que ela tem uma tese sobre a mãe e a filha, vou deixar as referências aqui embaixo, diz que o matricídio simbólico, vejam lá, hein, faz parte do processo de tornar-se mulher. Que não cometer esse matricídio simbólico é comprometer a liberdade para realizar a própria vida. É permanecer na cilada narcísica entre ser para si ou ser para a mãe. Então, quando a filha acha que ela é responsável por realizar tudo aquilo que faltou à mãe, é preciso que haja, né, uma separação aí. São as fronteiras. E essas fronteiras, elas vão ser, né, construídas a partir de um intenso trabalho psíquico dos dois lados e reeditados ao longo da vida. Então, elas são sempre parciais. Vai depender de momentos muito críticos, assim. A puberdade, como a gente viu no Red Crescer é uma Fera é um, a maternidade da própria filha pode ser outro, enfim, né, vários atravessamentos que podem exigir novas elaborações. E aí, para que essas fronteiras sejam estabelecidas, é necessário reconhecer a trajetória da mãe, enquanto mulher, e abandonar essa culpa por se diferenciar, por percorrer o próprio caminho. Para ilustrar mais uma vez, eu quis trazer esse trecho também de um livro que eu amo, que é o Pequena Coreografia do Adeus, que é ela dizendo: bom, isso, mãe, estou indo me sentindo muito culpada por deixá-la assim, sozinha. Abri o diário. Me desculpa, mãe. Faz alguns anos que estou juntando forças para deixar o seu teatro, eu que sempre fui o seu público mais fiel. Acontece que agora chegou a hora de parar, de assistir à vida dos outros. Chegou a hora de viver a minha também. Então, né, para tornar-se mulher, esse percurso, é preciso 3 pontos. Uma distinção de corpos e gozos, é preciso que seja deixado um espaço entre mãe e filha para que a filha possa aceder ao seu próprio corpo e gozo. Aceitação de uma perda, de que não há uma única identificação feminina, mas isso é uma elaboração singular nossas. E o outro ponto que eu acho muito bonito, que é o tornar-se outra para si mesma, né, porque na medida que você separa da mãe, você pode encontrar o seu próprio caminho e tornar-se não aquela que você acha que você tem que ser, não só pela via da mãe, mas talvez de outras mulheres que você encontra na sua vida, para encontrar qual que é o seu próprio caminho, né. E aí, para finalizar, vou deixar aqui uma citação também da Hélène Cixous, do Riso da Medusa, que ela diz o seguinte: tudo mudará no momento em que a mulher dará a mulher a outra mulher. Dentro dela, latente, sempre pronta, existe uma fonte e um lugar para a outra. Aquela parte de você que entra em você, te espaceia e te impulsiona a inscrever na língua o teu estilo de mulher. Bom, a gente viu que separar-se da mãe é uma tarefa essencial nesse processo de tornar-se mulher, mas o que mais a gente encontra nesse percurso de tornar-se outra para si mesma? Então, para a gente dar sequência às nossas reflexões, na nossa quarta e última aula, antes do curso de psicanálise feminino, a gente vai explorar o conceito do feminino para a psicanálise, que toca aquilo que tem a ver com ser mulher, mas que também está muito para além dele. Então eu te espero na próxima aula.